A partir de agora, seja abençoado por uma ministração da Palavra de Deus, através da Igreja Palavra Falada. Paz, pessoal. Vocês estão bem? Passei esse final de semana fora, estava com saudade de vocês. Engraçado, a gente passa o final de semana fora. Nara passou uns dias fora, ela disse: voltei para a casa do Senhor. Me reatei, estava desviado e voltei. Que a pessoa se sente como se tivesse desviado. Porque aqui é o nosso lugar, a gente tem prazer de estar na casa do Senhor. A gente tem prazer de estar buscando a palavra. É bom demais. Quando o prazer do cristão está aqui, ele consegue vencer esse mundo. Quando o prazer dele está na palavra, em congregar e buscar o Senhor, ele consegue, senão ele para. Eu queria que antes de tudo você fechasse seus olhos, baixasse sua cabeça, vamos fazer uma breve oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nessa noite nós estamos aqui com nosso coração aberto para aprendermos mais da Tua palavra, Senhor. Nós queremos sair daqui transformados em alguma coisa, lapidados por você. Eu sei que o Senhor é o oleiro e nós somos o vaso. Se necessário for, nos quebra de novo, nos refaz, mas que seja feita a Tua vontade em nossas vidas. Nós sabemos que nós estamos em busca da perfeita varonilidade. Ainda não chegamos lá, mas a cada dia eu sei que é um degrau a mais até chegarmos à eternidade face a face contigo. Mas enquanto estamos aqui, queremos ser moldados, queremos aprender contigo. Espírito Santo, esse lugar é teu, você tem total liberdade. Que a minha boca seja tomada por você, Espírito Santo, que eu fale aquilo que o Senhor quer e não aquilo que eu quero. Senhor, que não seja a minha vontade, mas que seja a sua. Que você cresça e eu desapareça nessa noite. Que você seja exaltado nesse lugar. Que você venha, Senhor, a fazer uma transformação na vida de cada um que está aqui nessa noite. Todos aqueles que entraram com expectativa, as expectativas sendo supridas pela palavra do Senhor. Que eles saiam transbordando de Ti, para que eles enfrentem esse mundo com ousadia. A ousadia que a Tua palavra dá, a ousadia que o Teu Espírito dá, pois eu sei que o Teu Espírito, Ele nos vivifica, Ele nos dá vigor. Então vem sobre nós nessa noite, nos ensina mais uma vez. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Aquele que crê diz amém. Amém, glória a Deus. Deus é bom. Todos têm Bíblia? Que bom, então abra lá em Deuteronômio, por favor. Deuteronômio capítulo 31. Deuteronômio capítulo 31, todos acharam? Amados, aquilo que nós vamos estudar um pouco essa noite foi algo que Deus falou comigo esse final de semana e ficou bem forte no meu coração. E eu disse: meu Deus, eu estou estudando o Velho Testamento e eu já tinha lido algumas coisas do Velho Testamento soltas, e eu comecei do começo mesmo, seguindo. E eu estava no finalzinho do Deuteronômio e Deus já vinha falando muito comigo. E essa parte aqui eu disse: caramba, que coisa tão séria, que coisa tão forte. Nós, como igreja, precisamos ter a consciência disso que está escrito aqui. Sabe que muitas vezes a gente desconsidera muito o Velho Testamento. Nós vivemos na graça, é um novo tempo sobre nossas vidas. Mas existem muitas pérolas que nós podemos trazer para o dia de hoje, para a nossa vida. O Velho Testamento, ele serve muito como exemplo para nossas vidas. O Senhor nos exorta, nos ensina através do Velho Testamento. E Deus me ensinou muito através dessa parte aqui que nós vamos ler, e eu quero compartilhar essa palavra com vocês, amém? Deuteronômio, capítulo 31, versículo 14, todos acharam? Diz assim: disse o Senhor a Moisés: ora, está próximo o dia da tua morte. Chama Josué e apresentai-vos na tenda da congregação, para que eu te dê ordens. Assim Moisés e Josué foram e se apresentaram na tenda da congregação. Olha para mim. Moisés já tinha passado por todo aquele processo com o povo de Israel, arrancou o povo de Israel do Egito, da escravidão, foram para o deserto, sofreram bastante, um povo difícil, um povo perverso, um povo que não tinha tanto temor a Deus, um povo que fez muita raiva a Moisés. Moisés sofreu muito na mão desse povo, e daí Deus chama Moisés, diz: Moisés, olha, chama Josué, quem ia representar Moisés quando Moisés morresse, e vai para a tenda da congregação, que era onde a presença de Deus estava, e onde Deus falava com Moisés. E diz: vai para lá com Josué, que eu quero te dar algumas ordens, e eu quero falar com vocês. Aqui muitas coisas já tinham acontecido. Deus tinha falado com Moisés, e Moisés tinha falado com o povo,
eles já tinham atravessado o Mar Vermelho. E aqui no versículo 15 agora. Então o Senhor apareceu na tenda, na coluna de nuvem que parou a entrada da tenda. Olha para mim, por isso que muitas vezes a gente diz, pastor, tem gente que diz, né? Eu vi uma nuvem de glória na igreja. A nuvem, ela representa ali a presença do Senhor. Ela representa a glória do Senhor naquele lugar. E Moisés, ele foi aquele que teve o privilégio de entrar na presença de Deus. As pessoas não podiam, quem entrasse era fulminado. Mas Moisés entrava na presença do Senhor, porque ele era íntimo. A palavra diz que nunca existiu outro profeta como Moisés, que teve o privilégio de ver o Senhor face a face. Ele foi íntegro, ele foi um profeta e tanto, mas ele infelizmente não entrou na terra prometida. Moisés não entra na terra prometida porque ele não santificou, ele não fez a vontade de Deus em um certo momento. Ele se ira com o povo e ele não faz a vontade de Deus. Mas não é isso, só estou dando uma pincelada para vocês entenderem um pouco. 15. Então o Senhor apareceu na tenda, na coluna de nuvem que parou à entrada da tenda. Disse o Senhor a Moisés: dormirás com teus pais. Aqui ele estava falando, esse dormir aqui, ele está falando sobre morrer. Ele estava dizendo, olha Moisés, tu vai morrer. Dormirás com teus pais. Este povo se levantará e se prostituirá com os deuses estrangeiros da terra para onde está indo. Olha para mim. O Senhor chama Moisés e diz, Moisés, tu vai morrer. E além de dizer que ele vai morrer, diz, todo esse povo aí que tu está levando para a terra prometida, vão tudinho se prostituir quando chegar lá, vão começar a servir a outros deuses e vão me deixar. Eu imagino o coração de Moisés diante disso tudo. Porque nós, como líderes espirituais que conduzimos pessoas, quando a gente vê as pessoas pegando um caminho errado, a gente se entristece. A gente se entristece. Até mesmo não só a gente, mas vocês também, como irmãos em Cristo, quando vê alguém se desviando, a gente fica triste, não é verdade? E o Senhor olha para Moisés e diz, Moisés, esse povo, eles vão se prostituir com outros deuses quando eles entrarem na terra prometida. Se levantará e se prostituirá com os deuses estrangeiros da terra para onde está indo. Eles me deixarão e anularão a minha aliança que fiz com eles. Nesse dia, a minha ira se acenderá contra eles. Eu os desampararei e deles esconderei o meu rosto. Olha para mim. Foca nessa parte. E deles esconderei o meu rosto. Essa foi a parte que mais me chocou. Porque eu não sei vocês, mas quando eu estou lendo algo, eu entro na história. Eu entro naquilo que eu estou lendo e eu começo a viver, eu começo a me colocar no lugar, eu começo a ver cada detalhe do que está escrito. E o Senhor diz, eu esconderei o meu rosto diante deles, por conta da prostituição, por conta da adoração deles a falsos deuses. E eu trouxe para hoje. Eu disse, meu Deus, que realidade. Sabe que muitas vezes a gente pensa que a adoração em si errada é só quando eu me prostro e adoro uma imagem de gesso. Mas a adoração errada, ela está muito além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Tudo aquilo que toma mais tempo na tua vida do que Deus é adoração. Hoje em dia, a gente vê muitas pessoas, nós, conectados ao celular. Tem pessoas que sabem usar o celular da forma correta. Estão ali olhando coisas que edificam, estão ali se comunicando com pessoas, estão ali citando administração. Usa para uma fonte boa, mas outros não. Outros usam a internet como uma via ali de pecado. Uma via de se descontrair. Só vê porcaria, só vê nojeira. Aquilo ali você já está adorando. Porque eu lhe pergunto uma coisa. Uma pessoa que ela é viciada no celular, tira o celular dela, ela ficou com abstinência. É como se tirasse as pernas dela, é como se tirasse os pés dela. Agora diz assim, tu vai ficar um mês sem ir pro culto. Ela faz, tudo bem, meu celular vai estar comigo nesses 30 dias? Sabe, muitas vezes não fala com a boca, mas aquilo que ela vai fazer corresponde a isso.
A adoração, ela não está somente a eu me prostrar diante de uma imagem. Também é uma adoração errada. Aqui eles adoraram outros deuses, deuses mortos, deuses estrangeiros, desconhecidos. Mas e quantas pessoas não estão adorando, sabe o quê? Um relacionamento, um namorado, uma esposa, um filho. Sabe, gente? Eu hoje escutei uma coisa bem interessante de um homem de Deus, que eu não lembro o nome dele, Josué Gonçalves, se eu não me engano, alguma coisa Gonçalves. E eu anotei aqui, e ele disse: pecado não é simplesmente quebrar regras. Pecado é não amar ao Pai acima de todas as coisas. Eu disse: ixi, verdade. Porque muitas vezes a gente está dentro da igreja sem quebrar regras, entre aspas. Quais são as regras? Se prostituir, adorar outros deuses, fumar, beber, escutar músicas do mundo. Mas nós não amamos a Deus acima de todas as coisas. O que é o amar a Deus acima de todas as coisas? É se um dia alguém chegar para você e disser: olha, imagine alguém que você ama muito. Olha, está vendo essa pessoa aqui? Eu vou matar ela porque você serve a Cristo. O que é que a gente faria? O que é que a gente faria se alguém chegasse para a gente e dissesse assim: eu vou arrancar de você tudo o que você ama porque você serve a Cristo. Eu vou tirar de você o seu bem mais precioso. Você continuaria dizendo: eu quero o Senhor porque eu amo Ele acima disso? Sabe que eu tenho uma consciência que Deus, Ele não quer que você viva uma vida triste. Deus não quer que você viva uma vida sem desfrutar do melhor dessa terra. Ele quer que você desfrute. Eu passei 4 dias na praia. Passei 4 dias desfrutando. Não congreguei nesses 4 dias. Não vim para a igreja local. Mas a minha oração, o meu momento com Deus, o meu louvor, eu entreguei a Ele. Mas enquanto eu estava naquele lugar, a minha mente, ela estava voltada para Cristo. Sabe, Josué foi aquele homem que ficou no lugar de Moisés e levou o povo a entrar na terra prometida. Assim que Moisés morre, Josué pega a galera de Israel e entra na terra prometida. Porque Moisés não podia entrar na terra prometida porque ele tinha errado. E sabe o que é que Deus diz a Josué antes dele entrar? Ele alerta a Josué várias vezes: tenha de bom ânimo, seja forte. Tenha bom ânimo, seja forte. E ele diz: e medita na minha lei, na minha palavra, dia e noite. Mas entra algo muito interessante aí, nessa questão do meditar dia e noite. Meditar é ler a palavra, não é isso? Não. Meditar é pensar. É pensar. Por muito tempo da minha vida, eu me condenei porque eu não podia ler dia e noite, porque eu pensava que o meditar era o ler. Você lê para meditar. Eu posso estar em qualquer lugar da face dessa terra, e minha mente está pensando nas coisas do alto. Você pode ir para cinema, para shopping, você pode sair com seus amigos, você pode se divertir, você pode viajar, mas a sua mente tem que estar nas coisas que são do alto. O seu pensamento tem que estar nas coisas que são de Cristo. Você tem que estar onde está, dizendo: Senhor, eu queria que você voltasse agora. Eita Deus, eu vejo o Senhor nos mínimos detalhes. Você vê uma oportunidade para levar uma palavra para alguém, você sentir saudade do secreto, e onde você estiver, você se recuar e começar a orar, falar com o Senhor, porque em intimidade, aonde você está, você viver um relacionamento com Deus. E ele diz: Josué, medita na minha palavra de dia e de noite. Algumas pessoas levam a um ponto de desequilíbrio, e uns querem deixar de viver, querem deixar tudo, porque o Senhor diz: medita na minha lei de dia e de noite, deixa tudo por amor a mim. Mas o tudo que você tem que deixar é aquilo que você ama a mais do que o Senhor. Você pode ter um filho e uma família, mas você quer ter esse filho e essa família para você amar mais eles do que a Cristo? É muito fácil a gente falar não, difícil é na hora da verdade.
As pessoas não querem amar mais as coisas do Senhor. Eu posso ter tudo, mas acima de tudo é a vontade do Pai sobre minha vida. Eu quero saber qual é o teu maior sonho. É uma profissão? É o quê? Se Deus olhasse para você e dissesse não, você seria capaz de dizer tudo bem, não? Você que sonha com uma família e de ter filhos, se Deus dissesse não, não quero. O amor acima de todas as coisas ao Pai entra quando a gente começa a fazer a vontade dele acima de todas as coisas. Tem pessoas que levam uma pressão básica de pessoas porque elas estão demais na igreja, porque elas estão muito malucas por Jesus, porque estão desequilibrando. E sabe o que é que elas fazem? Elas amam mais o que essas pessoas falaram do que o que Cristo falou. Algo tão minúsculo. Mas sabe o que é o triste disso tudo? Não tem face de Deus. Não tem presença de Deus. O Senhor diz, eles vão se prostituir. E mais, qualquer coisa dessas que eu estou falando, que você ama mais do que a Cristo, você serve mais do que a Cristo, você pensa mais do que a Cristo, isso é prostituição. Sabe o que é que o Senhor diz aqui na palavra? Ele começa a dizer o que é que vai acontecer com eles se eles obedecerem à vontade do Pai, as bênçãos que vai vir até eles. Mas em seguida ele diz, e essas vão ser as maldições que vão acompanhar vocês, se vocês não me obedecerem. E ele diz, olha, vocês provocaram a minha ira e provocaram o meu ciúme. Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Deus não divide a glória dele com os seus prazeres carnais. Deus não divide a glória dele com o seu namorado fútil que lhe leva para longe do Senhor. Deus não divide a glória dele com as suas séries, que você gasta mais tempo nela do que orando, falando com o seu pai. Deus, ele não tem prazer em nada que lhe afasta dele. E o Senhor diz, vocês provocaram o meu ciúme. Eu particularmente achei muito lindo quando eu li isso. Tu imagina, Deus tem ciúme de você. Vocês provocaram a minha ira e o meu ciúme, servindo e adorando a outros deuses. Na continuação ele diz, 17. Nesse dia a minha ira se acenderá contra eles, eu os desampararei e deles esconderei o meu rosto, para que sejam devorados. Tantos males e angústias os alcançarão, que dirão naquele dia, não nos alcançaram estes males por não estar o nosso Deus no meio de nós? Olha para mim, triste. Sabe o que acontece com essas pessoas? A ficha delas caiu quando a desgraça já estava feita. Naquele dia, quando os males, a desgraça, quando a face do Senhor se esconder deles, que começarem a serem devorados e destruídos, eles vão dizer, será que é porque o nosso Deus não está no nosso meio? Será não, meu filho? Será que eles estavam tão loucos, tão perturbados, tão distantes do Senhor, que eles ainda disseram, será? Aí quando as coisas começam a dar tudo errado, a gente pergunta, será que eu não estou fazendo a vontade de Deus? A palavra também diz que no mundo teremos aflições. Nós vamos passar por dificuldades. Mas, amados, uma coisa é passar, outra coisa é viver. Deus não chamou ninguém para viver em moinha de Jeová, não. Dor, dá e passa. A alegria de Cristo vem e permanece para todo sempre. Como aquela música que nós cantamos, a beleza em meio à tempestade. A beleza mesmo em meio à dor. Porque nós que somos filhos passamos por tribulações, mas existe ainda beleza. Por quê? Porque o nosso amor está nas coisas que vêm do alto. E mesmo que tudo ao redor esteja destruindo, nós não amamos essa coisa mais do que a Cristo. Então nós olhamos para quem nós amamos mais. Esconderei o meu rosto, 17, para que sejam devorados. 18. E esconderei totalmente o meu rosto naquele dia. Ele diz mais uma vez, esconderei totalmente o meu rosto. Gente, preste atenção. Ai daqueles a quem Deus escondeu o rosto. Na hora que eu li isso, Deus não esconde o teu rosto em mim. Não esconde. Há muitas vezes a gente diz, eita, hoje a gente foi para o culto, mas faltou algo, faltou pessoas que estão amando mais a Cristo e a face de Deus está disponível para a vida delas.
Faltou pessoas que têm desejo, expectativa, porque amam o Senhor acima de todas as coisas, e a face de Deus está disponível para elas. Falta pessoas que durante o dia digam assim: o meu prazer está na lei do Senhor. O meu prazer está em estar nos átrios, na casa, nas portas da casa do meu Pai. A face de Deus está lá, escancarada para a vida daqueles que têm amor por Cristo, daqueles que têm expectativa no Senhor. Mas sabe o que é que acontece? É muitas pessoas que passam o dia inteiro só pensando em si, na sua família, e nada em Cristo. Chega na igreja, sabe como? Só por vir. Eu não sei se vocês já escutaram, mas eu já escutei, isso para mim é doloroso. Eu vim hoje porque foi o jeito. Hã? Não está a dizer, volta meu filho, para não interromper a unção, pelo amor de Deus. Eu vim porque eu posso estar cansado como for. Eu sei que quando eu passo pelas portas, o amor que eu tenho por Ele vem sobre mim e eu saio renovado. 18. Esconderei totalmente o meu rosto naquele dia, por todo o mal que tiveram feito, por se haverem tornado a outros deuses. Quem é o teu Deus? Qual é o outro Deus que Deus está falando aqui sobre minha vida e a tua vida? Deus tem planos na vida de tantas pessoas. Deus tem projetos na vida de tantas pessoas. Mas sabe o que acontece? As pessoas são interesseiras, calculistas. Sabe o que elas querem? Elas querem a bênção de ser usado pelo Senhor, mas não querem as lágrimas que tem que ser derramada por isso. Elas querem a honra que um pastor, que um cantor tem, mas não querem pagar o preço que ele paga. Quer ser usado por Deus? Quero ser pastor. Pronto, começa a passar umas noites em claro orando por pessoas que estão dentro da tua igreja. Começa a se compadecer do próximo. Quero ser um adorador, quero cantar aqui para o Senhor. Quer? Então paga um preço para ter unção? É muito fácil cantar, todo mundo consegue, o difícil é ter unção. Eu também não estou dizendo aqui que eu tenho unção não, querendo dizer que eu tenho unção não. Eu estou dizendo que o mínimo aqui para você abrir tua boca e cantar aqui tem que ter unção. Porque vir para fazer só barulho, você solta teu som em casa e você adora. Um preço existe a ser pago pela unção. Josué foi escolhido e a unção de Deus veio sobre a vida de Josué. Você sabia disso? A palavra de Deus diz que Deus dá ordem a Moisés, diz: Moisés, coloca a mão sobre a cabeça de Josué para que eu derrame algo sobre a vida dele. Sabedoria, unção. Mas sabe o que Josué teve que fazer? Pagar um preço. Enquanto estava todo mundo nem aí, Josué estava lá do ladinho de Moisés e não largava o pé. Enquanto todo mundo não queria nada com nada, sabe onde era que Josué estava? Às portas da tenda lá, junto com Moisés. Para onde Moisés ia, Josué ia. Sabe o que era que Josué fazia? Enquanto todo mundo ia para a guerra e só via as desgraças que tinha na guerra, Josué voltava dizendo: não, a gente consegue. 19. Agora, escrevei para vós este cântico e ensinai-o aos filhos de Israel. Ponde-o na sua boca para que este cântico me sirva por testemunho contra os filhos de Israel. Olha para mim. Esse cântico aqui foi um cântico que Deus deu a Moisés. Para quando o povo estivesse nessa situação, fosse cantado e eles lembrassem de tudo isso que Deus falou. A gente não vai ler esse cântico não. 20. Quando eu tiver introduzido este povo na terra, que com juramento prometi a seus pais. Olha para mim. Presta bem atenção nisso que a gente vai ler. Quem aqui já escutou essa história de Moisés e do povo do Egito? Levanta a mão, por favor. Eu vou ter que dar uma pincelada só para você entender. Deus estava tirando o povo dele, o povo de Israel, que estava na escravidão de Faraó, do Egito. E Deus usa Moisés para tirar esse povo da escravidão e levar eles de volta para a terra prometida. Deus prepara uma terra que mana leite e mel, a famosa terra prometida. Eles passam 40 anos dentro de um deserto, porque era um povo rebelde, povo obstinado, né? Obstinado, povo difícil de lidar, teimoso. Ficaram lá rodando em círculos 40 anos. Mas aí chega o dia deles entrarem na terra prometida. Deus prometeu a eles e Deus ia cumprir. Quando eu tiver introduzido este povo na terra que com juramento prometi a seus pais, terra em que manam leite e mel. Olha, presta atenção. Isso aqui que você está vivendo, sabe o que é que se chama? Figurativamente, terra prometida. Lugar de bonança. Lugar onde manam leite e mel.
lugar onde não tem escassez, lugar de provisão, lugar de auxílio, lugar de alimento. Esse povo que fez tudo isso, eles estavam na terra que mana leite e mel. Não é onde você está fisicamente, é onde o seu coração está. Quando eu tiver introduzido este povo na terra que com juramento prometi a seus pais, terra em que manam leite e mel, e quando tiverem comido e se tiverem fartado e engordado, depois que eles tiverem comido tudo, depois que eles estiverem cheios, fartados, desfrutado do bom e do melhor dessa terra, eles se voltarão para outros deuses e os servirão, irritando-me e anulando a minha aliança. E quando tiverem atingido muitos males e angústias, este cântico dará testemunho contra eles, pois não será esquecido pelos seus descendentes. Agora, eu conheço a sua imaginação e o que eles fazem hoje, antes que os introduza na terra que sobre juramento lhes prometi. Olha para mim. Ele disse, olha, eu já conheço hoje qual é o pensamento desse povo, antes sequer deles entrarem na terra prometida. O que eu acho glorioso é que mesmo Deus conhecendo e sabendo de tudo isso, Ele não voltou atrás da promessa dele, mas Ele disse, eles entram. Porque se Deus sabia que eles iam fazer isso tudo, Deus não deveria, pela lógica, ter dado. Mas não, Deus, Ele tem sim e não, só. Se Deus prometeu, Ele cumpre. Mas a gente é quem se perde no meio da terra prometida. Mas beleza, se perdeu. Mas viver perdido e com a face de Deus escondida, esse é o perigo. Quando o povo deixar os seus pecados, quando as pessoas deixarem os seus prazeres e começarem a clamar por algo que se chama presença de Deus, a face do Senhor, a gente vai viver algo que está escrito em Joel. Nem o olho viu, jovens profetizarão, velhos terão visões. O Espírito vai descer sobre toda a carne, porque existe santidade e amor a Deus acima de todas as coisas. Então a face de Deus está sobre aquele lugar. Mas se você não quer nada com Deus, se você não quer ter compromisso com Ele, se você quer viver dentro da igreja cheio de pecado, cheio de falta de caráter, porque eu vou dizer uma coisa a vocês, ô geração sem caráter. Eu lembro de uma época que Caruaru era um centro de prostituição diabólico. Ainda existe muito, mas era com muito mais força. Hoje está até menos, estão mais escondidos. Mas hoje em dia a tristeza é a falta de caráter. Caruaru foi uma terra onde a semente foi plantada com muita força. Muitos entraram na terra prometida e se corromperam dentro. Muitos estão corrompidos dentro da terra prometida e acabando com o nome, com a imagem da terra prometida para os que estão fora dela. Se você não quer nada com Deus, pelo amor de Deus, ou se arrepende, ou pelo amor de Deus, para de dizer que é crente. Vergonha para o evangelho já basta. Deus quer pessoas que clamam pela face do Senhor e pagam um preço para ter ela. Vocês querem nuvem de glória? Façam o que Josué fez, paguem o preço. Entrem na nuvem, entrem na unção. Não existe prazer maior, não existe prazer melhor. Tem que se arrepender, se arrependa. Confesse os seus pecados, reconheça os seus erros. Tantos dentro da igreja enganando a si mesmo. Eu peço a Deus todos os dias que eu não me engane. Tenha um discurso bonito, fala legal, se veste legal. Mas lembra que pecado não é em si as nossas ações, mas é o não amar a Cristo sobre todas as coisas. Porque quando eu amo a Cristo sobre todas as coisas, agir conforme Ele quer vai ser suave e leve. Mas quando eu quero somente cumprir regras, eu sou forçado. Eu faço porque eu sei que eu preciso fazer, mas não é por amor. Uma hora eu canso, mas quando é por amor, pode Deus dizer assim: meu querido, eu quero que você agora se tranque dentro do quarto até o dia da sua morte. Você diz: eu me tranco com prazer e alegria. Pecado é a gente não amar a Deus sobre todas as coisas. Quem aqui quer a face do Senhor? Mas quem quer pagar o preço pela face do Senhor?
Quem quer ter uma vida de santidade? Aqui em seguida você vai ver que Josué vai e entra na terra prometida. Antes de Josué entrar na terra prometida, sabe o que é que ele diz ao povo? E veja bem, Deus honra aqueles que amam a Deus sobre todas as coisas. Josué podia muito bem ter se corrompido em todo esse tempo, mas ele não se corrompeu. Moisés morre. A galera fica pranteando, chorando por 30 dias. Imagine Josué pensando, me ferrei. Tiraram Moisés, todo mundo amava Moisés, vou ficar eu. Aí Deus chama Josué, vem, eu vou ser contigo assim como fui com Moisés. Quando tu falar, todo mundo vai ouvir, porque eu sou contigo. Porque aqueles que são fiéis, eles não precisam temer a nada, Deus é com eles. Sabe o que é que Josué disse ao povo? Prestes deles entrarem na terra prometida, preparem suas melhores armas, preparem suas melhores defesas. Não. Ele disse, santifiquem-se. Você acha aqui Josué mandando eles se prepararem para a batalha, fazendo marinheiro, indo caçar galinha e comer com os dentes, pegando um fight um com o outro? Não. Nessa guerra, nosso papel é se santificar. Vamos ter uma vida mais espiritual. Vamos amar mais a Cristo. E a face do Senhor vai estar sobre tua vida. Não só um dia, não só o momento que você venha para a igreja, mas todos os momentos da sua vida. A gente não vai ler, mas Isaías 55, versículo 6, eu queria muito ler, mas não dá tempo, diz assim. Vou ler só essa parte. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Vocês ainda não estão fazendo o que esse povo fez. Alguns sim. Porque Deus está falando. Deus está falando. Espero que vocês tenham sido abençoados. Amém? Esperamos que você tenha crescido espiritualmente pelo poder da Palavra de Deus. Igreja Palavra Falada. Ensinando, pregando e curando. Rua do Vassoural 579, Vassoural.